No dia 30 de março foi celebrado o Dia Mundial da Juventude. O Brasil tem cerca de 50 milhões de jovens com idade entre 15 e 29 anos. Muitos deles demonstram determinação em assegurar seus direitos, mas o reconhecimento do jovem como sujeito de direitos passa pela construção de uma imagem e isso inclui, além da formulação de políticas públicas, a garantia de direitos básicos, como saúde, educação e segurança. Esse é o tema do Parlamento Cidadão de hoje e quem está aqui conosco para construir o programa é a secretária de Estado da Juventude, Tatiana Pereira. Olá, secretária, tudo bom? Seja bem-vinda aqui ao Parlamento Cidadão. A gente começa a falar sobre o Dia Mundial da Juventude, que foi aí foi na última quarta-feira, né, no último dia 30. A gente sabe que o Dia Mundial da Juventude é um dia, enfim, de luta, mas de comemorar também as lutas que já foram alcançadas, atingidas, não é isso, secretário? O que é que foi planejado pela Secretaria e feito? Bem, boa tarde, é um prazer estar aqui. Tenho certeza que a divulgação das ações que tem relação com a juventude representa muito para a sociedade em geral, porque é um público importante para o Estado, né? Então, assim, o dia 30 de março foi um dia que representa, de fato, um dia de lutas, como você falou, para a juventude, mas também um dia de conquistas, né? Ele foi instituído em 1985 pelo Papa, em referência ao Dia Mundial da Juventude, e que, por sua vez, vem demarcando a agenda nacional, a agenda mundial de reflexão sobre a juventude maranhense, juventude brasileira, né? Então, para nós que atuamos na tarefa de pensar a política de juventude para o Maranhão, percebemos que é de fato necessário cada vez mais se ampliar direitos, colocar oportunidades a esse público que é fundamental para a sociedade. E uma outra coisa importante é cada vez mais potencializar o sonho da juventude, que a juventude sonha, né? Ela quer almejar cada vez mais perspectiva de vida, cada vez mais direitos. E uma coisa que é fundamental no perfil da juventude é que ela é ousada, né? Ela tem capacidade de ousar, de acreditar e de enfrentar os desafios. Então, identifico que cada vez mais a juventude brasileira, a juventude maranhense em especial, que é a nossa, né, ela tem colocado cada vez assim presente a sua forma de atuação social, se vê principalmente como sujeito de direito, que ele precisa ser identificado, precisa ser visível nesse sentido, e o governo do Estado, via a ação das secretarias de saúde, educação, trabalho, esportes, a SECT, tem demarcado a agenda da juventude com políticas positivas, né? A gente pode listar uma vasta conjunto de ações. Essas políticas, secretária, elas são feitas de forma integrada? É isso, assim, que a senhora, no caso, quis dizer? São políticas feitas, enfim, pensadas com a Secretaria de Juventude, mas também com outras secretarias de Estado? Bem, nosso papel institucional, né, enquanto Secretaria de Juventude, é uma secretaria de articulação das políticas de juventude, que o pessoal pergunta, né, qual o papel da SEJUV? Né, o papel da SEJUV é de articular as políticas públicas, de potencializar o papel, né, de colocar cada vez mais a juventude como o centro do pensamento das políticas em geral. E é nesse sentido mesmo, como é uma política transversalizada, quando você fala juventude, exatamente, você pensa em saúde. Até porque tem que agregar, porque a própria juventude já tem pautas históricas, né? A questão do transporte público, saúde, educação. Então, esse é um desafio também da Secretaria. Então, nosso desafio é esse, é de pautar as políticas e colocar isso como ferramenta fundamental nas demais pastas, no sentido de dizer, é importante investir na juventude, né? Quando você faz esse movimento, por exemplo, com o governo do nosso governador Flávio Dino, com investimento de praticamente 4 milhões de reais com a CNH Jovem, né, com certeza você dá um saldo positivo para a juventude, você começa a criar instrumentos para ela se tornar sujeito e se tornar visível na política pública. Você falou em questão de investimento, a gente falou questão vai falar daqui a pouco questão de oportunidades. Agora eu quero falar da questão dos desafios. Quais são os desafios enfrentados para implementar, né, a questão das políticas públicas no Estado? Tatiana, que a gente sabe que é um Estado que, enfim, tem muitas mazelas, desigualdades sociais, a questão do enfrentamento à violência nas periferias, principalmente da violência contra a juventude negra. Então, quais são os desafios para a Secretaria? Bem, para nós é um desafio imenso, né? Primeiro porque eu venho de movimento social, minha história de vida, ela se entrelaça inclusive com as demandas sociais hoje, né? Sou jovem, moradora de uma área
de periferia daqui de São Luís. E a gente, quando se reporta hoje para a Secretaria de Juventude, identifica inclusive essa ansiedade da resposta para essas temáticas, né? E é um desafio que, com certeza, é um desafio do governo, né? Que aí, quando a gente identifica que as demandas ela têm relação com várias pastas, e aí é o papel nosso de dialogar, de colocar em pauta essas políticas. E tem uma outra coisa que é muito importante, porque como é uma dinâmica hoje do governo, é de você quebrar as caixinhas, você consegue dialogar de forma mais direta, no sentido de cada vez mais pautar a juventude nas demais pastas. Então é que a gente identifica hoje que praticamente tem quase praticamente 30 ações do governo do estado focado para a juventude. E segundo uma lei nacional, um pouco jovem conhece, né, que é importante inclusive buscar isso para poder fundamentar e embasar a sua luta, a nossa luta, né, é que existe o Estatuto da Juventude. Sim. O Estatuto aprovado ele é uma lei, em 2013. Ele é uma lei nacional em que normatiza quais são os direitos da juventude. E que se a gente for buscar na história da juventude, em 2010, né, foi colocada uma emenda 65 na Constituição Federal de 88, e que coloca o termo jovem. Mas isso não foi fácil, né? Isso é fruto das respostas dos movimentos das ruas e que hoje, para a gente, simboliza um marco importante no direito da juventude. E para nós, na Secretaria de Juventude, que eu digo nós, assim, porque somos uma equipe. Sim, claro. Formada de praticamente 20 pessoas e que estão imbuídos em pensar a política a partir dessa realidade local. Por exemplo, no Brasil são 50 milhões de jovens, né? No Maranhão nós temos 2 milhões de jovens. No Maranhão, a população do Maranhão são 7 milhões de habitantes. Desses 7 milhões, 2 milhões são jovens, praticamente 30% da população do Maranhão é jovem. E aí, nessa faixa etária de 15 a 29 anos, né? Então, assim, quando você fala da juventude negra, da periferia, é importante pontuar, inclusive, as ações do governo que tem sido colocada para garantir direitos para esse grande público, né, que precisa ser cada vez mais pensado enquanto aquele que espera e almeja por resposta, né? Tatiana, você falou... E antiga a demanda, né? Você falou sobre a questão do diálogo e também sobre as demandas apontadas pela juventude. Esse é um caminho que não tem mais como retroceder, no caso, o Estado estar em contato direto com a juventude para ouvir dela as suas próprias demandas e a partir daí criar, enfim, as políticas de acordo com as suas prioridades? Bem, a gente tem buscado, inclusive, ano passado nós realizamos um debate bem interessante sobre a questão do extermínio da juventude negra no Maranhão e foi junto com os movimentos sociais, né? A gente travou esse debate conjunto porque sabe que é um debate que mexe com muitas outras estruturas, né? E também, para esse ano, a gente está com um desafio muito bom que com certeza vai impactar positivamente a agenda do governo do estado, porque se existe a nível nacional o Juventude Viva, né? O Juventude Viva, ele inclusive é uma resposta para o mapa da violência que normatiza, inclusive, na verdade ele organiza, né, a estatística de morte de jovens no Brasil. E aí, como uma forma de você buscar organizar essas políticas para essa realidade, se lançou esse plano. E aqui no estado nós estamos também buscando implantar essa agenda positiva, porque sabemos do papel, sabemos do compromisso, né, do governo em pensar a política a partir dessa estatística que para a gente é preocupante, né? Então, e entre outras agendas que nós estamos concluindo para poder lançar com um grande compromisso, né, de fazer de verdade o jovem maranhense se sentir cada vez mais protagonista, né, e dono dos seus sonhos. Sua história, é isso. Certo, beleza. A gente vai para um rápido intervalo, mas volta já já com um debate sobre políticas para a juventude no estado e o quadro Fica a Dica. Não sai daí que é um instante só.